Sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Desejo e espero que todos tenham tido uma bela passagem da noite de Natal com os familiares, todos felizes, alegres. Quem passou sozinho, espero que tenha sido abençoado da mesma forma. O importante é que estamos celebrando mais um final de ano, um ano que voou de forma absurda, e os mais velhos parece que sentem mais essa velocidade, porque a gente está sempre segurando o tempo, né? Mas fato é que um ano recheado de situações que nos desapontaram muito, desapontaram demais o povo brasileiro, e eu quero falar sobre isso também. Vou dizer a vocês que quem aguentar assistir até o final não vai se decepcionar, porque, modéstia à parte, trabalhei muito para o texto de hoje. E quero começar falando do nosso presidente Jair Bolsonaro, que passou pela sua cirurgia, graças a Deus, correu tudo muito bem. A nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, deu as boas novas, as boas notícias, fez aí um pronunciamento para ser divulgado no mesmo horário que o inquilino do Palácio do Planalto divulgou, né? Falou, leu, seja lá o que for, na passagem de ano. E claro que, conforme os índices que saíram nos jornais, em que 33% da população se declara de direita e somente 22% de esquerda, então isso mostra que nós tivemos sim uma leitura muito maior do que disse Michele Bolsonaro do que disse o outro. Até porque o que o outro disse pouco importa, que mais a metade é tudo mentira mesmo. Então o que importa é que o nosso presidente passou pela cirurgia, foi tudo muito bem, mas ele vai ter que passar por um novo procedimento para tratar especificamente das crises de soluços que são persistentes e que o afeta, evidentemente, né? Se trata aí de um bloqueio anestésico, é um bloqueio que vai anestesiar o nervo frênico, localizado na região da coluna cervical e que se estende até o diafragma. É o que informou o seu médico, o médico geral, cirurgião, Cláudio Berolini, né? E que, segundo ele, que é o responsável pelos cuidados de Jair Bolsonaro, o procedimento pode ter algumas complicações sobre as quais não se tem um controle, né? Como, por exemplo, a paralisia do músculo do diafragma, que provoca aí dificuldades para a respiração. E é o que ele disse em uma entrevista ao CNN. Em caso de dificuldades respiratórias, seria necessário, então, o suporte de ventilação artificial, até passar o efeito do anestésico. Ou seja, ele ainda tem que tratar especificamente da questão dos soluços, deverá ficar no hospital de 5 a 7 dias pelo menos para restabelecimento e a depender de uma nova avaliação médica. O que esperamos que ocorra de forma muito tranquila para o nosso presidente, que já sofreu demais, e eu creio que ele sofreu muito mais pelas injustiças do que pela saúde, por incrível que pareça, né? Porque a facada foi um fato específico, pontual, um fato isolado, a facada que quase ceifou a vida dele. Mas as injustiças foram facadas diárias, que começaram no primeiro dia que ele sentou na mesa presidencial até hoje. De qualquer forma, estamos aqui torcendo e orando para a sua melhora, assim como todos os que estão doentes, os que passaram essa data de Natal em leitos de hospitais, e tenho certeza que Deus protegeu a todos eles. Mudando de assunto, vamos lembrar aqui que agora à tardinha saiu a informação de que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso lá no Paraguai. O Silvinei Vasquez, que estava em Santa Catarina, rompeu sua tornozeleira eletrônica num ato de desespero, evidentemente, um justo desespero, diga-se de passagem, sabendo o que vem pela frente, e fugiu de carro para o território paraguaio. Só que ele cometeu uma falha imperdoável. Ele burlou um passaporte paraguaio para viajar até El Salvador.
E quando estava na imigração para embarcar, a polícia migratória paraguaia percebeu falha no passaporte e pronto, ele foi pego. Foi preso e, claro, aquele ministro já determinou sua prisão imediata e expulsão do território paraguaio para ser preso no Brasil. Não deu certo a tentativa dele sair do país, como foi feita pelo Ramagem. Infelizmente é mais um que vai pagar o preço, como tantos outros que já estão. Mas isso um dia vai ser consertado. Podem ter certeza que um dia vai ser consertado, porque as coisas do jeito que estão, e é o que eu vou informar a vocês agora, mostra que o sistema quer sim expurgar Moraes. Querem a cabeça dele. Ele já cumpriu o papel que precisava, agora tem que ser descartado. Porque depois desses encontros sigilosos entre ele e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sem uma clareza documental que se espera em reuniões com autoridades dessa relevância, digamos assim, o que veio depois disso se transformou num simples registro administrativo que causou um ruído político de grandes proporções que só tende a aumentar e com previsões catastróficas ao xerifão do Brasil. Ainda assim, depois da justificativa do ministro, ratificando pela primeira vez, melhor dizendo, ratificando o que disse na primeira vez, né? O que deveria ser uma solução só serviu para aumentar a fervura do ambiente institucional do Brasil, onde cada palavra é pesada e cada linha econômica, ou cada linha comunica, digamos assim, as intenções do que está sendo dito. Então ele deu uma primeira desculpa e logo em seguida ratificou a desculpa. Isso é uma coisa sem sentido, sem lógica. Não é? Muito bem. Revisões tardias do que foi dito raramente são neutras. Se ele modificou o que disse na primeira vez é porque ou lembrou de algo que não deveria ter dito, ou alguém deu um toque para ele, olha, falou bobagem. Só pode ser isso. Só que do outro lado, só se ouviu até agora como justificativa inicial um silêncio profundo, um silêncio absurdo do Gabriel Galípolo, que também só confirmou que o ministro conversou com ele sobre a tal lei Magnitsky e que não pegou, que já foi provado que se falou mesmo foi do Banco Master. Né? Ele disse que os encontros serviram para discutir a lei Magnitsky, conforme disse o ministro, só que não colou. Assim, duas versões administrativas passaram a coexistir. Uma nota alterada depois dos fatos e uma agenda que nunca reconheceu o encontro. Então a soma dessas inconsistências produziu um efeito corrosivo, alimentando aí questionamentos inevitáveis que não dá para ser escondido. Por que a necessidade de mudar um texto? Né? O que exatamente foi discutido naquela reunião? Reunião onde uma delas contou com executivos do Banco Itaú, Banco Bradesco, né? Aqueles que mandam no Brasil. O Itaú é aquele que realmente tem mais força política, mesmo não sendo o banco mais rico. Mas, se fosse para tratar de Magnitsky, precisaria tanto assim? E por qual razão um compromisso envolvendo um ministro do Supremo com o presidente do Banco Central não mereceu um registro formal na agenda? Né? Isso não aparece na agenda do Banco Central. A confiança institucional não se sustenta apenas em decisões ou discursos políticos, mas também na coerência entre atos, registros e explicações. Porque quando esses elementos não se encaixam, não dá liga, né? Abre-se aí um espaço para interpretações políticas, suspeitas, né? Suspeitas de influência e desgaste de imagem das instituições, o que é pior. Fato é que quando o assunto explodiu no noticiário,
A reação não foi de esclarecimento, mas de afastamento calculado. E o silêncio, nesse caso, falou mais alto do que qualquer nota oficial. A ausência de uma explicação clara, objetiva, reforçou a percepção de que havia algo a ser evitado e não esclarecido. Ao fugirem do assunto, portanto, tanto Galípolo como Moraes encerraram a controvérsia. Ou melhor, não encerraram a controvérsia, muito pelo contrário. Apenas empurraram tudo isso para frente. Foram empurrando com a barriga. E que vai, obviamente, causando dúvidas mais explosivas. Prova disto são os noticiários das empresas consorciadas, Globo, CNN, todas elas descendo a lenha no ministro. Todas elas passaram a bater no ministro. A primeira consequência negativa veio da onde? Da Faria Lima, que entrou em ebulição no momento em que deixou de tratar o episódio como um simples ruído político e passou a enxergá-lo como um sinal de alerta institucional, de perigo à frente. O circuito financeiro transformou a desconfiança em inquietação aberta. Mexeram com os bancos. Até onde irão? Até onde vão fuçar, vasculhar? Não foi um vazamento isolado, nem um boato marginal. Foi a soma de silêncios, explicações mal dadas, versões alteradas e encontros mal explicados que acendeu o pavio. Para investidores, gestores e analistas, o recado implícito no encontro suspeito parecia claro. Decisões sensíveis do sistema financeiro poderiam estar sendo influenciadas fora dos canais formais e longe da luz pública. A ideia de que o presidente do Banco Central tenha sido pressionado por um ministro do Supremo rompeu um dos pilares mais caros para Faria Lima: a autonomia real, e não apenas formal, da autoridade monetária. Porque a partir do momento em que na Faria Lima se concentra majoritariamente os grandes impérios monetários, os bancos, né? Todo o sistema financeiro, aquilo tremeu. Para até que ponto o Banco Central vai nos proteger ou vai deixar que nos enfiem nesse rolo todo? Porque tenho certeza, todos os bancos têm coisas erradas, coisas para serem explicadas. Todos eles. Só que uns metem o pé na jaca, né? Como o Banco Master. O Vorcaro meteu o pé na jaca de sandália havaiana, inclusive. Não é isso? Quando essa dúvida surge, o dano parece irreversível. Já está feito. Então, partindo daí, meus amigos, a velha imprensa consorciada começou então a se movimentar para o lado oposto do habitual. E as notícias começaram a esquentar a panela de pressão. Segundo a imprensa, a própria Polícia Federal também teria sido alvo de interferências por parte daquele ministro. O que para nós, né, conservadores, não é novidade alguma. E há muito tempo. Mas a notícia acabou ampliando a sensação de que diferentes engrenagens do Estado estariam sendo empurradas na mesma direção, longe dos procedimentos regulares. Talvez, e somente talvez estou dizendo, isto nos leve a entender agora o porquê que aquele ministro impediu a indicação de Alexandre Ramagem para ocupar o cargo de diretor da Polícia Federal. Está muito bem explicadinho, né? E dá para entender também por que o tal Inácio batia diariamente no presidente do Banco Central, o Campos Neto. Isso não é apenas coincidência, né? Nos bastidores, a informação que mais causou impacto foi a de que o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, né, aquele Andrei Rodrigues, teria levado o assunto diretamente ao presidente Inácio.
O teor da conversa, segundo versões que estão circulando aí nos bastidores, né? E também está circulando no ambiente monetário, no sistema financeiro, é de que não teria resultado em um pedido de cautela ou de respeito aos ritos institucionais. Ou seja, parece que o Inácio deu de ombros. Não pediu cautela alguma ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei. É como se diz, deixe rolar. A resposta atribuída ao Inácio foi mais ou menos assim: faça o que for necessário. Né? E essa resposta passou a ser interpretada no sistema financeiro como um sinal político para avançar, independentemente do custo institucional. Passou a ser visto como um código vermelho. Até onde irão? Até onde pisarão no acelerador para tentar salvar algumas poucas cabeças? Né? Essa percepção foi a primeira que foi levantada, a primeira que gerou suspeitas, né? De que, de repente, aquele ministro iria ser rifado. Deixa rolar, o Inácio dizendo, deixa acontecer, porque é o que o sistema já está apontando como solução. Se no início ele era solução, agora é problema. E o efeito dessa informação foi imediato nos bastidores. A inquietação que antes se concentrava na Faria Lima passou a alcançar setores do próprio funcionalismo público, juristas e quadros técnicos que veem na autonomia da Polícia Federal um pilar essencial do Estado de Direito. Só que é engraçado, né? A notícia diz isto. Os noticiários dizem sobre a autonomia da Polícia Federal, mas desde quando essa Polícia Federal é autônoma? Ela foi autônoma até o último dia de governo de Jair Bolsonaro. De lá para cá, nunca mais foi autônoma. Ela virou uma polícia particular daquele ministro. Há muito tempo a Polícia Federal deixou de agir como uma polícia eficiente, digna de respeito. Ela virou polícia particular. Então, essa conversa de colocar em dúvida a autonomia da Polícia Federal também é para espantar mosquito, vamos dizer assim. Quando surge a ideia de que as investigações, decisões ou omissões podem ser moldadas por pressão política ou jurídica, no caso, a confiança no sistema entra em colapso silencioso. Todo mundo coloca o pé atrás. Mesmo sem confirmações oficiais, o estrago já está feito. É que nem uma calúnia. É como dizia o velho profeta: corte um travesseiro de penas no alto da montanha e você nunca mais vai recolher todas as penas. Ou seja, o estrago já foi feito. Já na antevéspera da noite de Natal, a imprensa começou a bater mais forte, corroborando com as denúncias iniciais desvendadas lá pela jornalista Malu Gaspar, né? E a visão de que aquele ministro que antes era tratado como o farol da democracia era agora, digamos, o tal elefante na sala de cristais, né? Um elefante que tem que ser tirado de lá para não causar mais estragos. A ideia de que o ministro do Supremo seria uma figura intocável não encontra amparo nem na Constituição e nem na moral democrática, né? Pelo menos em qualquer nação civilizada. A Constituição não criou deuses togados, criou apenas servidores públicos com mandato, deveres e limites. Muito embora o mandato de ministros do Supremo é vitalício. Só sai quando completa 75 anos. O controle social, a crítica jornalista, quando é séria, e o questionamento político não são ataques à democracia, mas instrumentos essenciais para preservá-la, você passa a ter confiança no que diz a Constituição. Mas do jeito que está a situação, do jeito que a justiça age nos dias de hoje, é como se não houvesse Constituição alguma. Porque os ministros do Supremo não são intocáveis.
Intocável é a Constituição, que está sendo vilipendiada. Intocável deve ser o princípio da legalidade. Intocável precisa ser o direito da sociedade em saber, em poder perguntar e exigir explicações. Quando isso é lembrado, o Estado se fortalece. Mas quando esses direitos são esquecidos, né, o poder se fecha. E a democracia, infelizmente, adoece e morre. Não há outro caminho. A jornalista Malu Gaspar, que sempre participou desse consórcio, né, um consórcio fadado à desgraça, cansou de bater em Jair Bolsonaro e perseguir também, por uma obra do divino, digamos assim, ou por ordens do sistema, está sendo a algoz daquele ministro. Como se de fato soubesse que não existe mais uma saída honrosa daquele que já foi chamado de a muralha da democracia. Segundo ela, a democracia não precisa de heróis, e seu texto no jornal O Globo diz o seguinte: a democracia não precisa de heróis, porque ela nasce exatamente para dispensar salvadores da pátria. Sistemas democráticos são construídos sobre regras, limites e responsabilidades compartilhadas, não sobre figuras. Principalmente as excepcionais que se colocam acima do bem e do mal. Quando uma sociedade passa a depender de personagens infalíveis, ela já começa a abdicar do que tem mais essencial. Elas abrem mão daquilo que é mais essencial para a sociedade, que é o quê? O controle do poder. Porque, segundo a Constituição, o poder emana do povo. A lógica, então, de herói é sedutora, mas perigosa. Os heróis não prestam contas, não aceitam questionamentos e raramente admitem erros. Já a democracia exige o oposto: transparência, crítica permanente e a certeza de que qualquer autoridade, por mais elevada que seja, está submetida às leis e aos principais itens descritos na nossa Constituição, principalmente aqueles que apontam que os que servem à nação, os funcionários públicos, os eleitos, têm que jurar defendê-la. Ou seja, a partir do momento que você assume o poder, você tem que defender a democracia conforme jurou. O presidente, quando é eleito, a primeira coisa que ele faz não é colocar a mão na Bíblia e jurar. É isso. Agora, transformar agentes públicos em ícones, como fizeram com o Moraes, aquele que é inalcançável, esse é o primeiro passo para corroer esses fundamentos todos. Uma nota impecável, sem dúvida, mas que não se trata de novidade, e ela só está constatando o que sempre foi muito óbvio para todos nós. Nós, conservadores, sempre enxergamos dessa forma. A esquerda agora está escrevendo isto como se fossem a descobridora da verdade. Não, eles só precisariam admitir: olha, os conservadores sempre tiveram razão, Bolsonaro estava certo. Era isso que ela tinha que escrever. CNN, o Globo, Estadão, Folha. Agora, a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: vocês acham que o tal Daniel Vorcaro, do Banco Master, vai cair sozinho ou vai arrastar com ele diretores e assessores do Banco de Brasília, que estava tentando comprar o Master, não é? E também do Banco BTG do André Esteves, que acabou inclusive comprando 1,5 bilhão em ativos, ações, imóveis e créditos do controlador do Banco Master, o Daniel Vorcaro, né? Com o compromisso de que o dinheiro fosse injetado no caixa do próprio banco, que passava por dificuldades financeiras há muito tempo. E o Banco de Brasília queria comprar o Banco Master usando dinheiro público, porque o Banco de Brasília é um banco estatal. Isso é uma loucura, comprar um banco falido com dinheiro público, dinheiro nosso. Não é isso? O Vorcaro vai cair sozinho ou vai arrastar esse pessoal com eles?
Claro que essas transações, tudo não passou de uma forma de burlar o mercado financeiro. Pelo menos a mim fica cada vez mais evidente que o sistema se cansou de Moraes, né? E que ele já serviu ao que de início era proposto, trazer de volta ao poder alguém que já havia passado pelo escrutínio público e sentenciado à desonra moral de uma pessoa que traiu a nação, com participação clara nos maiores casos de corrupção no Brasil. E ele cumpriu, ele trouxe de volta. Usando os outros ministros, evidentemente, como Fachin, como Gilmar Mendes, mas o propósito era esse. Fato é que o sistema criou um Frankenstein. Essa é a verdade. E agora precisa se livrar de seu monstro, que pelo excesso de ousadia monárquica acabou de expor, mostrando o que existe de mais podre no sistema financeiro. E a pergunta que fica é a seguinte: Moraes precisava ser tão vingativo assim contra Jair Bolsonaro, por exemplo? Porque tudo se desencadeou em cima de Jair Bolsonaro, enquanto o resto era tudo escondido, tudo omitido. Enquanto se falava de tentativas de golpes, de 24 horas para isso, 48 horas para aquilo, ninguém prestava atenção no sistema financeiro, ninguém ia a fundo em pequenos fuxicos que rolavam nos bastidores. E hoje, a resposta, a meu ver, começa a ter mais sentido. Prestem atenção nesse videozinho de 1 minuto e pouco. Tem ver as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Eu sou Dona Vivi, esposa do Xandão. Então, Dona Vivi é uma advogada que era piloto do fogão em São Paulo e que está milionária, o escritório hoje de maior lucro de Brasília. Depois é do Toffoli, da mulher do Toffoli. O primeiro mais rico é a mulher do Xandão. Advogada de maior sucesso em Brasília hoje. Ela era piloto de fogão em São Paulo, cozinheira. Quando o maridão foi nomeado ministro, ela abriu um escritório em Brasília. E o curioso do escritório é que ele, na folha de mídia da internet que ele se apresenta, ele não diz que é especialista em direito constitucional, eleitoral, civil, criminal. Não, ele diz especialista em tribunais superiores. Ela coloca claro ali que a especialidade é lobby. Muito bem. Assim como eu, vocês perceberam que já em 7 de outubro de 2022, né, o mito já havia levantado a bola. Esse vídeo é de outubro de 2022. Ele já havia levantado a bola falando do escritório da esposa daquele ministro. O Roberto Jefferson detalhou um pouco mais. Também já havia falado. Já havia antecipado e ninguém deu ouvidos. Esse Roberto Jefferson é um louco. Esse Bolsonaro está com despeito. Só que certamente tudo isto provocou a ira do ministro, né? Esse Bolsonaro mexeu onde não devia. Foi falar do escritório da minha mulher? Não. Então, muito provavelmente naquele momento, o então presidente do Banco Central, o Campos Neto, por exemplo, talvez já estivesse repassando a Jair Bolsonaro alguns podres, vamos chamar assim, algumas questões meio mal explicadas nas movimentações estranhas do próprio Banco Master. Vai saber, é só uma hipótese da minha parte. Fato é que no vocabulário técnico da economia, contágio é um conceito conhecido e temido. O contágio descreve o momento em que uma crise
A crise de uma empresa deixa de ser um problema isolado e passa a contaminar todo o setor, corroendo a confiança, elevando riscos e gerando efeitos em cadeia. No Brasil, esse fenômeno assume contornos ainda mais graves, quando o vetor do contágio não é apenas econômico, mas institucional. E o caso do Banco Master se encaixa com precisão nesse quadro. À primeira vista, poderia ser tratado como mais um episódio de fragilidade financeira, daqueles que exigem análise técnica do Banco Central, intervenção regulatória e transparência perante o mercado. O problema começa quando a lógica econômica é substituída por uma lógica política. A partir do momento em que surgem indícios de interferência, pressões informais e silêncios estratégicos, o risco deixa de estar restrito ao balanço de uma instituição apenas e passa a se espalhar por todo o sistema financeiro. É aqui que o paralelo com o conceito de contágio se torna inevitável. Quando investidores, credores e agentes econômicos percebem que decisões técnicas podem ser relativizadas por conveniências políticas, né? E a confiança se dissolve. Não importa se outras instituições estão saudáveis ou não, a dúvida mexe na cabeça de qualquer investidor. O mercado passa a precificar o risco sistêmico, não o risco individual. E o resultado é o aumento de custo de capital, retração de crédito, fuga preventiva de recursos, sintomas clássicos de contágio econômico que eleva aumento de riscos para todos os setores de investimentos. No mercado, o mercado financeiro todo fica atento. E a crise de confiança vai a zero. Esse processo se agrava quando o episódio envolve figuras centrais do Estado brasileiro. Então a associação do Banco Master ao nome daquele ministro, ainda que cercada de controvérsias e explicações incompletas, desloca o problema para um patamar institucional. Quando surgem contratos milionários envolvendo o banco e escritório de advocacia ligado à própria esposa do ministro, a discussão deixa de ser apenas jurídica ou administrativa. Ela passa a tocar no coração da credibilidade do judiciário e, por extensão, na segurança jurídica do país. E é aí que o sistema então decide, né, que esse mal precisa ser cortado pela raiz. É aí que o próprio sistema financeiro decide que Moraes passou a ser uma carta fora do baralho. E a imprensa passará então a fazer o papel de imprensa séria, nem que seja por apenas um curto tempo de espaço. Tempo de espaço, tá certo? Tá ruim, né? Por um curto tempo, somente isto. Meus amigos, é a percepção que eu tenho, que decidiram que esse ministro vai cair de uma forma ou de outra. Ou porque os escândalos vão ser cada vez maiores, e ele por conta própria peça a demissão do cargo, ou porque vão deixar acontecer um possível processo de impeachment. Ontem, dia 25, o Rogério Marinho anunciou que já colheu 44 assinaturas para um pedido de impeachment do Alexandre Moraes. Isso vai parar na mesa do Davi Alcolumbre. Aí nós vamos saber quem é quem nessa parada. Não é isso? Por hoje é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, evidentemente, mas era um assunto que precisava ser conversado de uma forma mais detalhada, para que todos pudessem, evidentemente, entender o que está acontecendo. Uma coisa é certa: se a imprensa começou a bater, se o sistema se voltou contra, se Globo, Estadão, CNN, Folha se juntaram para bater no ministro, podem ter certeza que a casa vai cair. É o que eu acho. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Deixem os likes se gostaram, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no canal Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.